O mercado de criptomoedas já cresceu muito. Em 2017, existia aproximadamente 900 criptomoedas. Hoje em dia, em 2025, existe mais de 40 mil criptomoedas. E eu digo criptomoedas que foram listadas e passaram por arrecadação de fundos. Não estou falando de meme coins. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é um segredo de como esse mercado realmente funciona. E você vai saber, de uma vez por todas, quanto custa para produzir um Bitcoin. What is the key to progress? Is it more machines? More money? More buildings? Or are those just the outcomes? What if progress relies on having purpose? Digital energy is the power behind the Bitcoin network that gives purpose to excess energy, fueling progress worldwide. Join us as we explore how Mara is leading this new paradigm in energy systems. This is Mara. Você acabou de ver a maior mineradora de Bitcoin do mundo. Talvez você não saiba o que é a mineração de Bitcoin. A mineração de Bitcoin nada mais é do que o processo pelo qual novos Bitcoins são criados. E também as transações são validadas através de equipamentos super robustos e também realizando cálculos super complexos. Após esses mineradores conseguir minerar um bloco completo, eles recebem uma recompensa. Essa recompensa está justamente no código do Bitcoin. Inclusive existe o halving do Bitcoin. O halving do Bitcoin ele foi criado através do código também, justamente para fiscalizar, verificar a quantidade de Bitcoins ao longo do tempo. E esse halving também ele ocorre a cada 4 anos. A cada 4 anos vem diminuindo a recompensa que os mineradores recebem. Em abril de 2024, a recompensa era de 6,24 Bitcoins. Agora, em 2025, a recompensa já é 3,12 Bitcoins. Então, os mineradores recebem essa recompensa como um troféu por ter realizado todo esse trabalho. E aqui estou eu com um documento muito importante, e esse documento fala justamente quanto é o custo de mineração. E aí entra um ponto muito importante, porque quando a gente entende o custo de mineração, a gente encontra quanto que vale realmente, quanto custa um Bitcoin para ser produzida nas principais mineradoras do mundo. E aqui a pergunta que eu quero fazer para você é, será que isso é importante? Sem sombra de dúvida, isso é muito importante. É aí que você encontra o preço piso do Bitcoin. E também tem um gráfico que ele demonstra que durante toda a história do Bitcoin, até mesmo na pandemia, quando o Bitcoin teve a queda, ele tocou justamente no custo de produção de um Bitcoin e ele voltou a subir. Então, é isso que é demonstrado através desses documentos aqui. O primeiro ponto aqui é que é dito que 60% a 80% do custo para produzir um Bitcoin é de energia elétrica. Todos nós sabemos disso. O restante é sobre equipamentos, operação, manutenção e custos corporativos, impostos e assim por diante. Beleza, vamos para a próxima parte, que é o que mais é importante aqui para nós. As 3 formas de medir o custo. O primeiro, custo de energia pura. Segundo, custo cash total. E o terceiro, custo total carregado. E aqui entra o ponto fundamental. O custo de energia pura, a gente tem a Marathon. A Marathon ela tem um custo aí de 33.735 mil dólares por um Bitcoin. Aqui você encontrou o verdadeiro suporte, porque é a maior mineradora do mundo dizendo, olha, a gente consegue por esse preço minerar o Bitcoin. Entendeu? Então aqui
você consegue entender já como vai muito além de gráficos, vai muito além de falácias que a gente encontra na internet e até mesmo muitas coisas. E o ponto principal aqui nesse vídeo é que o custo cash total está em 74.600, que seria as demais mineradoras aí do mercado. O custo para produzir um Bitcoin está entre 74.600 dólares. Isso também é equivalente justamente o preço médio do Ceylon, um dos maiores holders aí do mercado, que tem um total de 660 mil Bitcoins. Então, ao longo do tempo, ele foi acumulando e hoje o preço médio dele está justamente em 74.600. Ou seja, a Marathon consegue produzir Bitcoins, minerar Bitcoins, a partir de 33.735 dólares. As demais mineradoras têm outro piso, com 74.600 por Bitcoin. E o custo total carregado, que aí já envolve outros custos e muitas informações das demais mineradoras do mercado, e aí, juntando tudo, equivale a 137.800 dólares. Ou seja, Bitcoin chegou a bater aí os seus 125 mil dólares, só que ele ainda não chegou no custo total, aonde junta tudo. Lembrando que aqui estamos falando desde a maior mineradora de Bitcoin do mundo, como também da indústria e como os preços estão muito coligados, entendeu? E por que isso importa? A pergunta que você deve falar. Importa totalmente. A maior mineradora do mundo, ela consegue produzir o Bitcoin acima de 33.735 dólares. Por que você acha? Por que um analista qualquer ele vai dizer que o Bitcoin vai a 15, a 20 mil, sendo que o custo para minerar o Bitcoin está nessa faixa, na maior mineradora do mundo? E a Marathon, ela não somente minera Bitcoin, ela também empresta os seus maquinários justamente como uma forma de aumentar ainda mais o capital dela através de inferência com inteligência artificial. O que seria isso? Hoje nós sabemos muito bem que inteligência artificial demanda muitos equipamentos, muitos data centers, muitas coisas para analisar todos esses dados. Então, você utilizar uma mineradora de Bitcoin para fazer isso também é uma forma de gerar receita. Ou seja, aprenda com as gigantes, beleza? Então, baseado nisso, a gente entende aqui muitas informações. Primeiro, o ponto principal de suporte. Se o Bitcoin vier a cair, ele só vai chegar até esse preço de 33 mil, porque senão as máquinas vão ser desligadas da maior mineradora de Bitcoin do mundo. Você acha que isso vai acontecer? Olha, eu acho difícil. Acho muito difícil. Ah, ué, beleza, mas isso já aconteceu, já ocorreu várias quedas no mercado aí nos anos anteriores. Sim, ocorreu várias quedas nos anos anteriores. Porém, mesmo essas quedas que ocorreram, ainda assim, elas não chegaram abaixo do preço de mineração da maior mineradora do Bitcoin. Entendeu o ponto? Então é isso. Não fique apenas seguindo falácias do mercado. Tenha análises completas, beleza? Todas as informações estão aí à disposição de vocês, vocês podem pesquisar. Esse documento eu não posso compartilhar com vocês porque é um documento muito importante. Apenas os assinantes da CryptoGiant têm acesso a essas documentações, então por esse motivo não pode ser compartilhada publicamente, tá bom? Mas vocês podem pesquisar todas as informações que a própria Marathon ela compartilha essas informações publicamente, tá bom? E vocês conseguem ler os relatórios, analisar todas as documentações. Beleza, ponto principal aqui de tudo isso que eu falei agora você entende que as principais mineradoras do mercado, sem ser a melhor e a maior do mundo, tem um custo de 74.600 por Bitcoin. Bem parecido com também o preço médio do Michael Saylor.
Então aqui está o próximo suporte. Se o Bitcoin vier a cair abaixo de 80 mil, sendo que isso não ocorreu ainda em 2025, ele chegou lá na faixa dos seus 82 mil, mas ele não rompeu esse suporte. E ele veio, lógico, a se recuperar. Então, baseado nisso, você entende que se caso isso vier a acontecer, o próximo suporte é o quê? 74.600. Porque se for abaixo desse preço, muitas mineradoras aí no mercado como um todo vão fazer o quê? Desligar suas máquinas. Entendeu? Vão desligar suas máquinas. Se vier também abaixo, muitas mineradoras vão ter que fazer o quê? Desligar suas máquinas. E como que elas vão sobreviver quando elas desligar as máquinas? Então, por esse motivo, isso é um pouco mais difícil acontecer, tá? Embora existam muitas falácias no mercado, a gente tem que entender que custo de produção de Bitcoin, ela vai muito além de apenas uma mineradora. Também existem investidores por trás, existe um lobby por trás, existem empresas coligadas, existe aquela mineradora que ela funciona tanto para o mercado de mineração do Bitcoin, como também agora uma nova tendência narrativa que é a inteligência artificial. Então, estamos falando aqui realmente de algo muito robusto, muito complexo, mas que o mais interessante aqui é quanto custa para produzir um Bitcoin? Você tem a resposta. E a partir do momento que você tem essa resposta, você não precisa apenas se basear em gráficos, em falácias, você simplesmente vai se basear no custo principal do Bitcoin. Beleza? E a partir disso, você consegue criar uma análise, você consegue entender quando está barato, quando está caro, e aí, lógico, criar os seus aportes em momentos muito decisivos. Beleza, gigantes? Gigantes, esse vídeo foi justamente para te dar essa lição, te explicar como realmente o mercado funciona, como que a mineração funciona e como você pode obter as melhores rentabilidades a partir dos preços de custos das minerações. Existem vários indicadores também aí do TradeView e vários sites onde eles vão demonstrar para você o custo de mineração. E aí com isso você também consegue se basear graficamente. Beleza? Gigantes, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu comentário, curta esse vídeo e não esqueça de apertar aí o sininho e ficar bem atento nas próximas novidades que está por vir. São muitas, como eu já disse, porém, eu espero você aí na próxima. Forte abraço e até mais.